Esse é o anime mais pesado de todos e vocês não estão preparados para isso. Hadashi no Gen é um mangá de Nakazawa Keiji, publicado na Weekly Shonen Jump, de 73 a 85, depois adaptado em um filme de 83, que tem uma sequência, e posteriormente adaptado em 3 live actions dirigidos por Tengo Yamada, lançados de 76 e 80. Conta a história do menino Gen, que mora em Hiroshima e vai sofrer os efeitos da guerra na pele. Uma história trágica, com sentimentos muito fortes, e ao contrário de obras pesadas, essa é mais pesada ainda, porque reflete uma experiência real vivida pelo autor, que é um sobrevivente da bomba, e que morreu em 2012, deixando uma obra que vai além da arte, e sim uma experiência traumática transformada em mangá e anime. Por isso, só veja Hadafi no Gen se você estiver preparado para o impacto emocional. Vocês acham que Berserk é pesado? Takopi no Genzai? Ou Boku no Pico? Bom, agora galera, eu vim trazer para vocês um anime realmente pesado. Não só pelas suas cenas aterrorizantes, mas pelo seu impacto histórico. Hadashi no Gen, na minha caminhada de estudos pela origem dos mangás e animes, estava vendo alguns clássicos dos anos 70 e me deparei com Hadashi no Gen. Tem no YouTube para vocês verem. Eu vi em japonês para você sentir mesmo o drama da história, com legenda em espanhol que tinha no YouTube, foi o que eu achei. Não esperava que ia ser tão impactante assim, ainda mais depois que eu li que é baseado em fatos reais. É quase que uma autobiografia do autor, porém ele muda, né, o nome do personagem, porém ele expõe bem os terrores da guerra, e principalmente dos civis que sofrem pela guerra, né? Porque os civis sofrem na Segunda Guerra Mundial, os civis sofreram na guerra tanto dos países que estavam sendo atacados, pelo país das pessoas que estavam atacando. Então o Japão foi um país que na Segunda Guerra Mundial atacou muitos outros países, porém sua população também sofria, enquanto os generais e militares, os senhores da guerra, estavam querendo brincar de dominar o mundo. E é muito triste porque você vê o sofrimento de muitas famílias pobres, por isso que tem bastante família que tenta sair do Japão, teve as grandes migrações do Japão para outros lugares do mundo, inclusive no Brasil. O Brasil é um dos países que tem a maior colônia de descendentes japoneses fora do Japão. E na Segunda Guerra não foi diferente, o terror foi instalado, foi total, e esse filme é bem pesado porque ele trata dos traumas do autor. E o autor descreve bem, porque o menino tem 6 anos na época do filme, e ele também tinha 6 anos na época, então é claramente uma alusão à sua própria história vivida. Quando a bomba estourou, que é uma coisa que se dá à metade do filme, temos a continuação, que é até o segundo filme, que é as consequências pós-bomba. O filme começa bem, aparentemente de uma maneira bem esquisita. O irmão dele sempre está com fome, pedindo coisas para comer. Você sabe, como se você já tem uma introdução do que é o filme, você já fica meio assim. São crianças passando fome. Eles têm o pai que tá em casa, tem a mãe que tá grávida, tem mais uma irmã, ou seja, são em 3 irmãos, a mãe tá grávida e o pai se vira para tentar alimentar eles. É bem pesado, bem triste, bem sofrido, mostra o cotidiano da família, passando bem apertado a fase da guerra, que os civis japoneses passaram bem apertado mesmo, a parte sim, sabe, tendo que passar fome mesmo, na verdade. Tipo assim, até o exército pegava tudo, então tem uma crítica social nesse filme também, uma crítica ao exército, uma crítica à guerra que o autor fez, né? E isso tudo carrega o peso da história, porque você sabe que foi uma coisa real, é praticamente um mangá baseado em fatos reais. Eu não li o mangá, mas o mangá existe uma existe uma parte mais longa dessa crítica social. O anime também, com as vozes, você sente aquele feeling lá da tristeza, de como que fica as coisas, mas o ápice da coisa é quando a bomba estoura. E você tem os caras falando em inglês para soltar a bomba, e na hora que a bomba cai, o único sobrevivente da família do Gen, que é ele, e a mãe dele tá grávida, que posteriormente vai morrer também por causa dos efeitos da radiação. O Gen também ele perde muito cabelo, e eu não vou contar a história inteira. Se vocês quiserem ver, por conta e risco de vocês, porque é bem pesado mesmo. Eu realmente achei bem pesado. Tem uma hora ali
que é quando estoura a bomba, né? Eles vão voltar pra casa ali, que é bem uma parte bem pesada, porque você vê que transformaram uma dor de uma pessoa que sofreu os horrores da guerra em uma animação real, não é uma história fictícia, tipo Berserk, Takopi no Genzai. Não, ali é pesado porque aconteceu de verdade na vida real. Então aí você sente o trama das vozes em japonês, deles passando fome, do que aconteceu com as pessoas em volta, não só com ele, com outras famílias. E tanto que o segundo filme, ele mostra mais as consequências disso, eles tendo que trabalhar, a mãe dele tendo que trabalhar mesmo doente, ele tendo que trabalhar mesmo sendo uma criança. Então você vê as consequências disso, que no segundo filme o desenrolar vai até a morte da mãe dele, que é o que desencarreta ele na vida adulta, a querer desenhar e a querer contar a história dele através da arte, né? Tanto que ele se muda pra Tóquio, tem a história dele toda, ele morre, acaba vindo a morrer em 2012, né? Com 73 anos, se eu não me engano, tá, galera? E aí eu achei bem pesado, eu queria falar pra vocês aqui no canal desse filme já há muito tempo. Eu queria falar muito tempo assim, trazer uma review assim um pouco mais séria, mais crítica. Eu achei a direção de arte, principalmente da parte da bomba, com certeza vocês já viram em algum lugar quando eles vão simular a bomba atômica estourando. Eles usam às vezes essa animação, porque como tá no YouTube, talvez os direitos autorais dê pra lançar assim as partes tranquilo, mas são cenas bem pesadas mesmo, de fome, de morte, de coisas assim que são temas delicados que aconteceram na vida real. E eu falo, longe de críticas e tudo, mas o Japão tava errado, não sei o que lá. Galera, a população civil vai sofrer de qualquer jeito, em qualquer país que seja. Então é um sofrimento de um cara e ele fez a crítica dele. E eu conversei com amigos meus que conversam com japoneses e parece que esse é tipo um mangazinho que a galera lia quando era criança, assim, tem nas bibliotecas. Ele é uma coisa tipo assim, histórica, é quase que um livro de história em formato de mangá, sabe? Porque ele tem aquela descrição bem nítida do que foi aquela época, né? Então, com eles passando fome, com eles tendo que entregar todas as coisas deles de metal pro exército derreter, transformar em arma. Então, a guerra mudou bastante a cabeça do autor desse mangá. Que inclusive vocês. Pô, esse mangá é do Shonen Jump, sim, antigamente, galera. A Shonen Jump, da década de 70 ali pra trás, tinha bastante mangá político e mangá de esporte, no caso era mais focado em beisebol. Isso aí foi mudar mais pra frente, que lá pra partir do. Tinha uma coisa de. A partir do Ashton no Joe que eu quero assistir, quero trazer aqui pra vocês a origem do Shonen de luta, do Battle Shonen, que é esses animes que a gente gosta mais, que é praticamente assim, se originou no Ashton no Joe, toda a base de todos esses animes que a gente já gosta, Naruto, Dragon Ball, Jojo, todos esses animes vieram lá atrás por causa de Ashton no Joe, assim, que foi o que deu o pontapé pra era moderna da Jump, mas isso aí vai ficar pra um outro vídeo. E eu fiz um vídeo também falando sobre esses negócios de um anime inspirar um outro. Se vocês quiserem dar uma olhada aí também e deixar um like também da hora. Agora também eu tô abri o clube de membros. Se você quiser ser membro do canal, dá um salve aí que ainda vou preparar uma coisa para quem for membro. A princípio eu acho que eu vou dar um salve, né? Eu só coloquei uma categoria só fixa. É só uma ajudinha que vocês puderem dar, ia ser reforçar pra caramba o canal, deixar um like, deixar um comentário. E como vocês gostaram da review do Shumatsu no Valkyria, deu um pouquinho de view a mais que o normal, eu voltei aí a fazer umas reviewzinhas de anime. Esse aqui foi um pouquinho mais pesado, mas conforme eu vir animes que talvez eu tenha alguma ideia, queira trazer pra vocês uma coisa bem fora da curva assim, né? Que também ficar trazendo coisa mainstream não é meu. Eu trago o que eu tiver na vibe, né? Então, vocês dão essa força aí pra esse canal aqui que tá bem pequeno, tá crescendo, estamos voltando aí, tentando chegar a 7 mil inscritos. E assistam Hadashi no Game e reflitam. Tem no YouTube, se você escreve lá Hadashi no Game. Tem a versão. Talvez tenha a versão em português, que é Game dos Pés Descalços, mas eu recomendo ver em japonês com legendas, que você sente o peso da história, eu acho.
Mas bom, assista do jeito que você quiser. Se quiser ler o mangá também, deve estar em um lugar pra achar. Tem um live action também, que talvez um dia eu vá atrás. Se live action tem três, eu nem quero saber. Deve ser muito pesado a live action. Mas algum dia eu vou atrás também. Porque é história, galera. Além de ser anime, ser mangá, isso aqui faz parte de história, história do Japão, otaku no Japão. E aí, galera, eu sou o Churros. Meu Instagram é @churros.negro. E deixe seus comentários. É nóis, tamo junto.